Muito bem, alô Assis, olá região, olá meu Brasil, muito boa tarde para você que está na Cultura M1020, a rádio que sempre abençoa vidas. Estamos aí numa reta final aí, né, do mês de junho e pessoal tá começando os seus trabalhos porque, rapaz, vão suar bastante a camisa. Ah, vão. Ixi, de julho até em outubro, rapaz do céu. E olha, doutora, não adianta olhar pra mim assim, a senhora vai ter que trabalhar muito, mas olha, mas vai valer a pena, eu sei que vai valer, porque, gente, hoje eu estou especial aqui no horário especial por causa da senhora. Que delícia! Por causa da senhora, estamos num horário especial aqui, mais alegre, feliz. Uma porque é sexta-feira, porque chegou a Thelma, chegou o nosso amigo Felipe e a doutora Thelma, que sempre está com a gente aqui na rádio, ela veio hoje como também pré-candidata a prefeita da nossa cidade de Assis. E como a Rádio Cultura está abrindo esse espaço, Felipe já passou, como muitos meninos passaram aqui como vereador também, já tivemos a entrevista com o pré-candidato a prefeito, e agora estamos aqui com a pré-candidata Thelma Espera, para bater um papo gostoso com a gente aqui na Cultura. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Felipe. Boa que tarde, honra, Felipe. Boa tarde. né? Que honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Quero estender essa gratidão amável que não está aqui conosco porque não pôde, mas vocês são especiais, moram no meu coração. E eu fico muito feliz de poder também conversar com todas as pessoas que estão nos ouvindo presencialmente, em tempo real e também através das mídias, mas que também poderão depois assistir a entrevista, não é? Sim. Então, a todos, muito obrigada e que nós possamos ter momentos aqui muito produtivos, certamente serão. Certo. E doutora, e Felipe, que está aqui com a gente aqui, o Edson já vai mandar a primeira. A senhora já veio, a gente já conheceu um pouquinho quem é a doutora Thelma Espera, o que ela fazia, o que ela deixou de legado. Mas, doutora, a senhora como pré-candidata a prefeita, o que a senhora vê hoje que Assis está mais carente, que está mais assim, que o pessoal está mais solicitando assim algo que a senhora olha e vê? Felipe, Edson, tenho andado muito pela cidade de Assis e ao longo dos anos como provedora da Santa Casa de Assis e depois na minha passagem um pouquinho rápida no Hospital Regional, mas sempre em contato com a população de Assis, foi possível colher muitas demandas. E hoje, na caminhada, existem alguns problemas que têm sido pautados pela população como, assim, proeminentes. E outros que eu mesma tenho detectado, né? Então, o que nós temos percebido é que o maior grito de angústia da população está na atenção básica. Então, as mães choram pela falta de médicos especialistas, as mulheres por falta também dos especialistas, e isso acaba fazendo um represamento, Felipe, nos hospitais. Então, hoje, quantos leitos aumentarmos, todos serão ocupados. Por quê? Porque os programas precisam funcionar. Os programas de saúde da família, os programas da mulher especificamente, o atendimento à criança, desde a puericultura. Quando eu falo da mulher, é na prevenção de doenças, por exemplo, como o câncer, tanto o câncer de mama como também o câncer de ovário, de útero, mas especialmente no período pré-natal, Felipe. A saúde do cidadão, ele começa na assistência pré-natal. Se não ocorrer de forma efetiva, nós vamos ter crianças doentes. Sim. E mães doentes. Então, hoje, nós temos assim algumas situações e alguns relatos de mulheres que estão fazendo o seu primeiro ultrassom na maternidade de Assis, que é um hospital que tem que atender já as mulheres que estão indo para terem os seus filhos ou com alguma complicação, entendem? E isso
mostra que nós precisamos fazer alguns ajustes e rapidamente na nossa atenção básica. Então, de forma bastante objetiva e sem me delongar muito, um dos problemas está relacionado com a atenção básica da população de Assis. Os programas de controle de pressão arterial, os programas de diabetes e muitos outros que precisam acontecer para que não haja um agravamento nas doenças e a demandem da internação. E uma coisa, Felipe, viu, Edson, que nós precisamos destacar: os pacientes estão chegando nos hospitais já num estado muito grave. Então, o tempo de internação também aumenta. Então, além de aumentar numericamente essas internações, também tem um aumento no tempo da internação, e isso faz com que diminua a rotatividade dos leitos e, portanto, vai haver sim escassez de leitos para a população. Um outro, não sei se você quer comentar alguma coisa em relação à saúde. Não, eu ia fazer uma outra pergunta, mas... Então, uma outra coisa que eu tenho ouvido muito em relação ao transporte urbano, né? Eu, como representante das mulheres, eu preciso destacar o sofrimento dessas mulheres no seu deslocamento. Muitas delas já abandonaram seus trabalhos. Por quê? Porque elas não vão conseguir manter-se no serviço com Uber. Fica muito caro para elas. Inviável. Aí nós dizemos assim, nós ouvimos, mas o transporte em Assis é gratuito, mas não é uma questão da gratuidade. Inclusive elas me posicionaram assim, Edson. Não precisaria nem ser gratuito, mas precisaríamos ter transporte com maior frequência, em horários de pico. E assim, eu fui vê-las. E os ônibus saem lotados, né? Então, assim, além de ter pouco, ainda é uma acomodação muito ruim. Enfim, eu acho que nós precisamos lutar também. Você me perguntou, Edson, para mim, essa é uma outra situação que nós precisamos cuidar na nossa cidade. Mas eu queria, assim, apresentar para vocês uma visão que... quando nós falamos da nossa cidade com muito carinho, com muito orgulho, e é uma cidade que a gente ama de paixão, né? Porque tem toda uma história, passaram por aqui pessoas fabulosas, grandes homens, grandes mulheres que deixaram um legado para nós. Então, além de preocuparmos com o futuro da nossa cidade, nós também temos que honrar aqueles que passaram aqui e que deixaram as suas sementes. Então, e a história precisa ser todos os dias rememorada para que possamos dar continuidade àquilo que foi feito e foi feito com qualidade, enfim. Mas, quando nós comparamos, Edson, Assis, por exemplo, com Marília, com Ourinhos, que são cidades mais jovens, nós vemos que essas cidades foram e nós ficamos. Né? Eu ilustrei uma entrevista que eu fui convidada há pouco tempo. Quando eu fui fazer o meu mestrado, Felipe, lá em Ribeirão Preto, eu fiquei na casa de uma prima em Franca, porque é pertinho. Uhum. Edson do céu, eu cheguei lá, era uma cidade pavorosa de feia. E Assis, linda, perto de Franca. Hoje, chega em Franca para você ver. É uma super cidade, né? Com muitas indústrias. Ela tem, sim, um timaço de basquete, que é o cartão de visita. E em cima desse time de basquete tem muitas escolinhas de basquete e outros esportes também. E a maior fábrica de calçados que tem no estado de São Paulo. Então ela se pautou num ponto da economia e fez desta tendência, né, que era a indústria de calçados, foi extremamente importante para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento.
Doutora, eu quero voltar um pouquinho, né? O Edson perguntou já um pouco de proposta, eu queria voltar um pouquinho para nossos ouvintes e quem está nos acompanhando também em imagens. Para quem não conhece Thelma Espera, como você se apresentaria? Quem é Thelma Espera? Poxa, Felipe, que bom! Esses dias até teve um comentário aí num dos grupos da cidade e eu ri muito, né? Porque a pessoa fez um comentário assim de que eu estava usurpando o nome Espera. E é muito pelo contrário. Então eu vou começar falando o meu nome. Meu nome é Thelma Gonçalves Carneiro Espera de Andrade. Por quê? Porque eu não quis magoar nenhuma das famílias. A família Gonçalves esteve em Assis, né, uma família que ela se origina ali no Barranco Vermelho, em Cândido Mota, e vem para Assis e tem um papel muito lindo aqui na cidade, né? A família Carneiro também passou por aqui e deixou o seu legado. Então eu não poderia declinar nenhum desses nomes. A família Espera é uma família que tem personagens, né? Eu me lembro do Vô Chico. Vô Chico tocava o sino lá no Instituto. Vocês lembram dessa época? Não lembra, né? Mas não pode lembrar. Não pode lembrar, né, Felipe? Eu não lembro de ter visto, mas a história eu já ouvi. O Vô Chico era a coisa mais gostosa, mais linda que a gente tinha ali no Instituto Estadual de Educação, Dr. Clibas Pinto Ferraz, né? Então ele tocava o sino pra gente entrar ou sair nos intervalos. Era uma delícia aquilo, né? E o Vô Chico é uma figura que nos leva e nos remete a toda a família Espera. E a família Espera deixou um legado na política de Assis, né? Nós tivemos o tio Lauro e, mais recentemente, o Dr. Ézio, que foi um grande personagem na história de Assis. Sim, verdade. E não somente na política. Ele deixa aí toda uma história legado, né? dos trabalho humanitário também, né? de um trabalho humanitário, dos nascimentos e do cuidado com as crianças da nossa cidade. Então nós temos aí uma trajetória deste homem que não pode ser esquecido. Jamais. Ele precisa ser honrado. E a família Andrade também, que também tem uma história em Assis. Então, as 4 famílias estão reunidas no meu nome. Eu fiz questão de carregar esse peso, até porque eu acho que cada um de nós tem o dever de honrar a história que estes homens e estas mulheres deixaram na nossa cidade. E por isso que eu não quis desprezar ninguém. E numa pré-campanha política, Edson, não tinha jeito de ser esse nome comprido, certo? Não. Então, de fato, eu escolhi o Espera para honrar este homem que deixou uma história de uma política de acolhimento, de amor, de humanidade para a nossa cidade de Assis. Ele abriu o coração para Assis, né? E com amor. Né? É o tipo de filosofia da minha vida. Tudo que eu fiz, Felipe, até hoje, foi com amor. Né? E muitas vezes, na trajetória, porque não é o amor que prescinde a razão, a ética e a moral, ou seja, a retidão. Então, nós temos que não desprezar a retidão, mas tudo que nós fizermos tem que ser embebido em amor, em sentimento de humanidade, acolhendo pessoas, ouvindo as pessoas, né? Então, você me perguntou, quem é Thelma? Eu comecei pelo meu nome, Felipe. Certo, você me deu a chance de explicar lá o que o compadre falou lá no grupo. Sem conhecer, né? Mas tudo bem. Ó, aqui, ó, tô contando a historinha do porquê Thelma Espera. Mas eu sou assisense. Os meus pais deixaram um legado aqui nessa cidade. Meu pai é o Mirinho, né, que foi da CEAGESP, aqueles silos, tudo foi construído na época que ele era o gerente ali. E, além disso, ele amava o esporte, então ele trabalhou muito no esporte de Assis, participou de muitas construções, de muitas conquistas, por exemplo, o GEMA, ele participou da construção do GEMA.
junto com muitos outros, mas ele foi um dos protagonistas. E minha mãe, como professora de educação física, principalmente lá no Instituto, né, ao longo de anos. Então, você vai lá no Instituto hoje, Felipe, vai lá para você ver. Tem um armário lotado de troféus, de honrarias. A maior parte destas foram conquistadas nessa época. Foi uma época áurea na cidade, né? Então, assim, eles deixaram um legado e eu gosto de honrá-los toda vez que eu falo. Só para também um pouquinho mais ressaltar aí a história da família, né? Quem já conheceu, ouviu falar da Magic Paula, o primeiro time de basquete que ela jogou foi aqui em Assis. Né? Verdade. Jogava comigo, eu era jogadora. Olha aí, rapaz, escondendo talento. E aí, nós fomos bicampeãs paulista e ela foi treinada pelos meus pais, depois, assim, prosseguiu, né, na sua carreira bacana, super bem, e ela se lembra do papai com muito carinho até os dias de hoje. Mas, enfim, eu acabei saindo de Assis para estudar. E ao voltar, eu quis voltar, eu tive a oportunidade de voltar. Eu fiz o curso de enfermagem na Universidade Estadual de Londrina, trabalhei lá por 10 anos. Na Universidade Estadual de Londrina, eu tive a oportunidade de participar de programas nacionais, fui convocada pelo Ministério da Saúde para fazer alguns trabalhos em todo o norte do Paraná. Então, ali começou toda a minha história na saúde, né? E por questões familiares eu voltei para Assis, né? Tive a oportunidade de estar aqui em Assis, fiquei muito feliz com isso, mas fui para a área básica dentro da universidade. Mas dando continuidade a uma linha de pesquisa dentro da neurociência, o estudo do estresse, ansiedade e depressão. Então foi toda a minha carreira universitária dentro da Unesp de Assis. E ali, como professora. Isso, e professora. Participando e dando aulas para os cursos de psicologia até 2007, para o curso de ciências biológicas, engenharia biotecnológica. E tive a oportunidade de coordenar o curso de biotecnologia, transformando-o em engenharia biotecnológica. E com isso, houve assim uma oportunidade, Felipe, de transitar por esses campos da educação, da saúde física e mental, do ambiente, da biotecnologia, que envolve muito a questão do empreendedorismo, da inovação, porque não adianta ter a biotecnologia se você não, né, se os precursores desses insumos não colocarem esses insumos na prática do dia a dia no mercado, né? Ficaria uma coisa assim totalmente sem sentido, e é o que acontece muitas vezes na universidade. Então, ali nós fomos trabalhando e um grupo de professores se uniu, eu estava neste grupo, para a proposição do nosso curso de pós-graduação em biociências. Então isso me trouxe assim um know-how, né, uma experiência com eles nessas áreas, nesse campo. E foi muito bom, foi um crescimento muito grande. E nesse contexto é que eu fui chamada, então, não profissionalmente, né, mas não fui ali em caráter profissional, fui chamada para ir à Santa Casa como provedora da Santa Casa de Assis, para um resgate. E modéstia à parte, revolucionou ali a Santa Casa. É um antes e um depois, assim. Não, eu já até comentei aqui, rapaz. Outra Santa Casa mesmo. Olha, Felipe, eu até peço cortar você, mas já cortando. Que, no entanto, eu comentei que uma vez estava eu e ela em Amable, não parece ser uma Santa Casa, parece ser um hospital, hospital particular. A renovação das alas, salas, atendimento. Gente, que estrutura que está a Santa Casa hoje. Que isso bacana. Só porque tem 40... Não vou falar o resto. Então, ali, Felipe, foi realmente, né, a primeira reunião do Conselho de Administração que eu participei.
o seu Newton, que era presidente do Conselho Fiscal, ele falou, nós vamos fechar a Santa Casa em outubro. E nós precisamos saber como fecharemos. Era agosto isso, Felipe. Meu Deus. Nesta reunião, eles conversaram e perguntaram, Thelma, você é da área da saúde. Nós temos pessoas muito capacitadas que passaram pela instituição como provedores. São pessoas abnegadas, dadivosas, mas que não entendem diretamente de saúde. Vamos fazer uma tentativa com alguém que entenda de saúde. Foi nesse contexto que eu fui chamada e com essa retórica, tá, Edson? E eu aceitei, fui para lá, desafiada, com o compromisso desse grupo de me apoiar. Isso foi em setembro de 2017. Felipe, como Deus é maravilhoso, quando a gente põe o coração, quando a gente trabalha e quando leva a coisa na retidão, Ele honra, né? E ali nós fizemos uma gestão participativa, envolvendo toda a equipe. E em julho, 31 de julho de 2018, nós havíamos pago todas as dívidas com funcionários, com os fornecedores, e só ficaram aquelas dívidas bancárias. Na época, o padre Juninho era o segundo tesoureiro. E óbvio, gente, eu não posso deixar de dizer, porque não basta ser competente. E nós fomos competentes, sim. Nós fizemos uma mega gestão, porque sem uma gestão competente, nada vai adiante. Nada anda. Mas Deus estava conosco, porque tudo nós colocávamos Deus em primeiro lugar, Felipe. E o padre Juninho e eu sempre estávamos diante de situações assim, completamente inusitadas e sentindo impotência, porque nós tínhamos o recurso para ali e agora, mas não tinha para o dia seguinte. Mas nós vimos os milagres de Deus também acontecerem naquele lugar. E Deus levantou muita gente para nos ajudar. É certo, Felipe. Muitas coisas aconteceram, muitos ficaram tristes conosco, né? Por quê? Porque no ajuste do GPS tem que fazer algumas modificações. Todas elas nós procuramos ser o mais cuidadosos possível, né? Mas muitas vezes não é possível agradar a todos, né? Nem Jesus Cristo agradou a todos. Pois é, mas assim, o que nós tivemos que fazer foi feito e nós conseguimos trazer a Santa Casa para um patamar de referência regional. E muita gente fala, mas agora o Santa Casa virou hospital de rico. Não é verdade. Eu vou explicar aqui para todos entenderem. Hospital filantrópico, ele pode e deve atender 60% de pacientes do Sistema Único de Saúde e 40% pacientes que não são do Sistema Único de Saúde. O que acontece e o que acontecia até esse ano é que o SUS ocasionava um déficit. Por quê? Porque o custo real do procedimento não bate com aquilo que vem pela tabela SUS. Dá para entender isso? Sim, sim. E aí o déficit, quem cobria era a Santa Casa de Assis. Certo. Então, quando se injeta um pouquinho de esforço do lado particular e convênios, é porque eles também, todas as pessoas são merecedoras, né, do nosso cuidado, do nosso carinho, da nossa atenção, mas porque o recurso gerado nesta ala, né, neste campo particular e convênios privados, a gordurazinha que acontece ali, ela vem para o SUS. E foi isso que deu a sustentação para a instituição, né? Depois você pode me perguntar a história do IANS, porque eu vou gostar de contar, viu, Felipe? Mas eu só quero completar, Edson, para dizer que nesse momento, quando nós chegamos, a experiência da Unesp e da UEL, né, as duas universidades por onde eu passei, elas me ensinaram que
gestão sem um setor de captação de recursos não sai do lugar. E esse setor de captação de recursos, ele precisa ter o quê? Produção de projetos. Então, a primeira coisa que nós fizemos na Santa Casa de Assis, a criação desse setor. E foi o divisor de águas, Edson, porque ali nós começamos a montar equipe que ia 2 vezes por ano para Brasília, 2 vezes por ano para São Paulo, na Lesp. Atrás de recursos. E levando o quê? Levando o quê, gente? Projetos. Eu não acredito em gestão do oba-oba, em gestão do puxadinho. A gestão, ela precisa ser planejada, com base num diagnóstico preciso, detalhado. Só então é possível fazer a organização e aí sim implementar, né, aquilo que foi planejado. Então, projeto é imprescindível numa boa gestão. Não se faz gestão sem projetos. Não. E aí o que acontecia, Felipe? Os deputados vinham para a região e a Santa Casa sempre tinha um pãozinho de queijo, uma tortinha daquela senhorinha maravilhosa lá da nossa cozinha. E aí nós os recebíamos muito bem, calorosamente, como nós fazemos isso com todos os pacientes de qualquer origem, de qualquer jeito, não há diferença ali, né? E nós sempre os recebíamos e eles começaram a ser nossos amigos da Santa Casa de Assis. Então hoje, Edson, eu chego em Brasília, eu consigo conversar com os deputados federais assim de boa. Eu chego em São Paulo, esses dias eu estive lá naquela cerimônia da primeira-dama e eles me colocaram junto com os deputados ali para receber o governador naquela sala que tem atrás. Foi uma festa, porque eu estava assim, sendo reconhecida por todos. Calma, tudo bem, como é que tá? Então, a Santa Casa, ela foi reconhecida por essas autoridades, mas ao mesmo tempo, ela também me trouxe um conhecimento que é super necessário para uma gestão municipal. Porque a gestão municipal, Edson, na minha compreensão, ela precisa ter esse elo com os níveis de gestão, os governos federal e estadual, e uma comunicação muito bacana com a Câmara, para que os projetos realmente, aquilo que foi delineado, planejado, possa acontecer. Então, vou repetir, gestão na Santa Casa, por que a gente teve sucesso? Porque foi uma gestão participativa, foi uma gestão pautada num diagnóstico preciso. A primeira coisa que a gente fez na Santa Casa foi uma auditoria, foi uma análise, né? E com base nessa análise nós fizemos um planejamento e com projetos. Não se faz gestão sem projetos. Verdade. E são os projetos que trazem o desenvolvimento de uma instituição, o desenvolvimento de um município, um desenvolvimento do estado, o desenvolvimento de uma nação. Então é nisso que eu acredito, porque foi a minha experiência, né? Desde a Unesp, porque sempre trabalhamos com projetos. Dentro da universidade não se faz nada, não se consegue nada sem projeto. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, olha, tive essa ideia. Tá, mas isso tem que ser o quê? Igual a senhora falou, tem que colocar no papel. Mas como que a gente vai conseguir isso aqui? Vamos fazer um projeto de ida, um projeto de partida. Olha, temos que ver qual que é o segmento, qual que é o argumento. Porque não adianta colocar no papel e sair por aí. Isso não é nada, né? Isso não é organização, né? Não, a gente não consegue trazer isso para a população. Agora, algo que a senhora, quando chegou ali, viu aquilo, fez o projeto. Gente, em menos de 3 meses isso? Em menos de um ano, né? Em menos de um ano, né? Porque nós assumimos em setembro de 2017, em 31 de julho de 2018, as dívidas estavam
pagas, aquelas dívidas galopantes, sabe, de Sei, fornecedor, né? Sim. Era muito... mas eu quero ressaltar o papel da equipe da Santa Casa de Assis e já ressaltar o papel da equipe do Hospital Regional, porque são pessoas fantásticas, são pessoas extremamente dedicadas, Felipe. É uma dedicação que chega a arrepiar, sabe? Todos os profissionais, eu estou falando desde a senhorinha da limpeza, aquele senhor que faz a manutenção da lâmpada. Nas duas instituições, nós temos nos hospitais um pessoal de extrema qualidade e eu quero honrá-los aqui mais uma vez publicamente, porque eles merecem a nossa honra, o nosso reconhecimento, porque trabalham com extrema dedicação e amor ao próximo, o que é uma raridade nos dias atuais. Isso é muito importante, né, doutora? É muito legal aqui ver sua trajetória ao longo desses anos e agora, de fato, a gente sabe, então, quem é a Thelma Espera. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas o nosso ouvinte, quem está nos assistindo, agora consegue ter uma noção. Estou acompanhando ali alguns comentários, doutora, pelo Instagram da Rádio Cultura. Só elogios, viu? Até agora não vi nenhum questionamento, mas assim... muitas pessoas desejando boa sorte para essa empreitada, falando Deus abençoe a sua vida, a sua família. Amém. E eu tenho uma pergunta agora mais sobre projetos e propostas, doutora. A senhora falou agora há pouco sobre o transporte público, que realmente aqui em Assis é caótico. Carente. A senhora falou da saúde, alguns pontos que tá carente mesmo, usando já a palavra do Edson. O que mais você pode destacar que precisa melhorar e, se não for melhora, o que precisa implementar? Quais as primeiras propostas de Thelma assim que eleita prefeita? Nesse momento de pré-campanha, a gente tem que ser bastante cauteloso e cautelosa em todos os nossos passos. Então, o que eu estou fazendo neste momento, Felipe? Primeiro, me fazendo conhecida, porque eu cuidava de você, cuidava do Edson, cuidava da população de Assis, mas sem me fazer conhecida. Por quê? Porque eu nunca fui política, eu nunca aspirei política, Edson. E nunca, eu fiz. Eu fui para Santa Casa voluntariamente, trabalhei ali 6 anos voluntariamente, sem nenhum retorno financeiro, muito pelo contrário. Quando a gente quer fazer alguma coisa, você tem que dar um pouquinho mais de si para que realmente aconteça. E mais, coisa que eu não falo, mas preciso falar nesse momento. Nós tínhamos uma administradora que, por sinal, era muito completa, uma pessoa de gabarito, mas a instituição não tinha recurso. E nós tivemos que enxugar a instituição. E o administrador hospitalar é muito caro para a instituição. Mas como fazer? Eu assumi o papel de provedoria e de administradora do hospital. Meu Deus. Voluntariamente. Isso eu nunca contei para ninguém, Edson, porque eu não estava lá para me mostrar, eu estava lá para fazer por amor. Para ajudar. E muitas coisas, Felipe, foram feitas ali que ninguém imagina. Por quê? O trabalho ali na provedoria e na administração é dia e noite, 24 horas, atendendo todas as ligações, tá? E atendendo as pessoas que você nunca ouviu falar, nunca viu, mas independentemente disso, quantas madrugadas que eu fui para o hospital sem saber quem era para acudir as pessoas. E na pandemia, então? Nem se fala, Na pandemia, nós chorávamos com as famílias, enfim. Por que eu, antes de te responder, Felipe, por que eu estou falando isso? Porque a primeira fase desta pré-campanha está sendo dedicada a dizer para as pessoas, olha, essa é a Thelma, que vocês não sabiam que ela existia, mas ela estava cuidando de você e da sua família, enquanto você estava, por exemplo, na pandemia dentro de casa. Sim.
que as pessoas estavam quarentenadas, né, estavam dentro das suas casas, mas nós estávamos ali dando a nossa vida sem vacina e colocando as nossas famílias também em risco, mas por amor, porque ninguém ficou sabendo disso até então, né? E como eu fui convocada para vir para a política com alguns objetivos, né? Então, neste momento, esta primeira fase está sendo dedicada a dizer às pessoas: queridos, queridas, eu estava cuidando de vocês, vocês não sabiam, mas eu estava lá e fazendo uma excelente gestão, porque uma instituição como a Santa Casa, né, que hoje, inclusive, tem um processo de expansão maravilhoso, já tem especialidades, né, em alta complexidade e uma assistência ao SUS fantástica, com procedimentos muito importantes, atendendo a todos. Olha, foi por você, foi por sua família. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi isso, e o desenho subsequente é fazer um mapeamento dos problemas que existem na cidade, algumas constatações que eu já tinha e outras que se somaram nesse momento, né? Hoje, essa semana, hoje eu fiquei mais ainda incomodada. A semana passada, ouvindo pessoas, acudindo senhorinhas embriagadas, caídas na rua. Então, quantas experiências? Mas, para te responder, eu tenho que voltar em 2006. 2006, nós fizemos, Edson, o primeiro Fórum de Biotecnologia do Vale do Paranapanema. Meu Deus. Foi uma parceria entre a Unesp de Assis e o CIVAP. Dona Ida e Thelma, nós duas organizamos com as nossas equipes este fórum, que teve uma repercussão nacional. Nós conseguimos, na época, botar 1.000 pessoas dentro de um auditório, foi já fantástico. E a partir dali, Felipe, nós começamos a trabalhar para que houvesse na cidade e na região uma visão de trazer, de atrair indústrias, atrair empresas, para que os nossos alunos, para que os nossos filhos não precisassem ir procurar trabalho fora de Assis. Então, nós queríamos dar aderência à universidade. Formou-se, uma mão de obra especializada, super destacada, vai ficar aqui. Para isso, nós propusemos, juntamente com o Dr. Ézio, o Parque Tecnológico. Infelizmente, isso não foi adiante, né, por conta até da minha depois saída da coordenação e do meu foco voltado ali para montar a pós-graduação em biociências. E agora nós temos que retomar isso fortemente. Essa semente que foi plantada lá atrás. Por quê, Felipe? Sem trabalho, não tem aquecimento do comércio. Verdade. Sem trabalho, nós vamos continuar tendo alguns problemas sociais, e vocês sabem quais são, principalmente a falta da comidinha ali na hora que a família precisa ter aquela refeição completa. Então, nós precisamos atrair grandes empresários, atrair grandes indústrias, mas de maneira planejada. Eu tenho que trazê-los com toda a infraestrutura montada, porque esta proposta não é atual, não é de hoje. Essa proposta foi feita por nós em 2006, quando nós fizemos o Fórum de Biotecnologia, entendeu, Edson? Ela não é de agora, ela vai ser aprimorada. E dentro deste aprimoramento, inclusive, a questão do próprio lixo, do ambiente como um todo.
Então, existem tecnologias fantásticas de reaproveitamento. Hoje o lixo não é mais um problema. Não, ele tem não. que ser formas de trabalho, Sim, formas de produção, de resolução para, inclusive, outras áreas. Então, não dá tempo de passar tudo isso aqui, mas isso não é uma proposta atual, tá? Essa proposta, ela vem lá de trás, ela faz parte da minha vida, ela foi, né, a tônica da minha gestão como coordenadora do curso de Engenharia Biotecnológica, junto com todos os meus colegas que são incríveis também e que precisam ser valorizados, porque eles têm... nós temos um professor lá, eu não vou falar o nome dele, senão ele vai me puxar a orelha depois, mas a gente tem um professor que trabalha com biorremediação. E a Assis é um manancial de águas, é uma riqueza. Só que nós temos contaminação. Gente, nós temos na cidade especialistas em descontaminação. E de forma não agressiva ao ambiente. Temos sumidades em nossa cidade. O que está precisando, na minha compreensão? Nós organizarmos de forma planejada, valorizando assisenses, valorizando inclusive aqueles que que já foram. Por que não consultá-los para que eles possam nos ajudar? Eles vão nos ajudar com muito amor. E já estamos com todos contatados, né? E com uma equipe bem bacana formada. Enfim, não sei se eu te respondi, Felipe, mas a gente tem que ser assim, bem objetivo num programa como esse, né? Obviamente, se eu fui como pré-prefeita, né, aceitei a pré-candidatura, pré-prefeita. Tá bom falar assim? Tá tudo certo. É muita confusão desse negócio de pré aí, né? Mas se eu assumir, já existe todo um planejamento. O plano de trabalho está posto, mas não para por aí não. Sabe por quê, Felipe? Porque a minha gestão, a minha proposta como gestora é gestão participativa. Esses dias eu estive visitando um sindicato, não vou falar o nome para não expor ninguém. Eu saí dali maravilhada. O presidente desse sindicato é de um conhecimento tão grande que vocês não podem imaginar. Verdade. Ele me deu uma aula de agronegócio na região. Eu saí encantada. Uma pessoa dessa tem que estar na mesa do aprimoramento do plano estratégico para a cidade. Com certeza. Os profissionais técnicos competentes precisam ser valorizados. Então, a época do coronelismo, né? O que eles faziam? Eles pegavam pessoas, o meu amigo vem aqui, o meu amigo, o teu amigo. Não tem mais chance para isso. Nós precisamos de 2 componentes. Nós precisamos de caráter ilibado, gente séria, gente íntegra, gente que não se corrompe, e de competência técnica. Competência técnica inquestionável. Então não adianta só eu ter o plano. O plano fica teorizado. Eu preciso trazer os profissionais para analisarem se esse plano está compatível com a nossa cidade, com a nossa região. Então, isso é o que eu trago de contribuição nessa pré-campanha, tá, Felipe? E nós estamos juntos, né? Opa. Nós estamos todos juntos caminhando, porque o que nós queremos é que a nossa cidade seja uma cidade completa. Que seja uma cidade exemplo, né? que tenha aí um protótipo de assistência à saúde. É o meu sonho, Felipe. É o meu sonho. E os sonhos são realizados. Eu consegui fazer isso na Santa Casa. Eles estão continuando, sabe por quê? Porque eu não faço sozinha. Gestão participativa, você desenvolve uma equipe. Nós não quando eu fazia alguma coisa que nós iríamos fazer assim uma divulgação num evento, eu enaltecia as pessoas que tinham feito, que tinham trabalhado, porque é um time, é uma equipe. E é isso que nós estamos trabalhando nessa direção para que todos sejam valorizados.
e para que haja uma continuidade. Eu saio, mas eu deixo um time montado, um time que trabalha com afinco, com competência, mas faz parte de uma gestão participativa, a formação de novas lideranças, né? Ok. Você vai falar para eu parar de falar já? Infelizmente. Ah, pelo amor de Deus, Edson, eu sou tão Doutora, empolgada aqui. Então, olha, o nosso horário tá curtinho, mas é uma coisa assim, que a gente vê que a doutora Thelma, a respeito com saúde, né? Como a senhora falou da Santa Casa e o regional. A senhora fez um projeto não só para um, né? A senhora projetou aqui, agora eu vou aqui. E agora onde a senhora está? Aqui, projetando algo para deixar ainda a Assis ainda mais perfeita. Assim, deixar a Assis mais cara da senhora, porque projetos vêm, projetos vão ser feitos. E com certeza, tudo que a senhora fez, gente, preste bem atenção, o que ela fez com a Santa Casa, o que ela fez com o regional, o que ela fez para as pessoas, que, igual eu falei aquela vez, a pessoa não olha aqui, ó, só olha aqui. Não olha a frente, né? Só olha as costas. Assim, não, mas será que tá? Ah, mas tá lá dentro de 4 paredes. Tá lá dentro de 4 paredes, mas com uma mesa cheia de papel, só assina aqui, não, vamos fazer aqui, vamos aqui, projetando lá. Mas não é só isso não, viu? Porque assim, nesse período, tanto na Santa Casa como no Hospital Regional e na Unesp também, nós tivemos muitos trabalhos de extensão à comunidade. Eu sempre estive perto das pessoas. Porque o meu objetivo, enquanto pessoa, é cuidar, é estar próximo. Felipe, eu quero que você seja uma pessoa feliz, abençoada. Então eu vou te abraçar, eu vou cuidar de você. E é isso que é a minha missão. Eu sei que é a minha missão. Porque eu gosto de fazer isso desde pequenininha, né? E só falar assim um pouquinho do Hospital Regional. Minha passagem ali foi muito rápida, Felipe. E... eu sei que muitas coisas ainda vão acontecer. Existe uma reforma de 113 milhões prevista pelo governador para acontecer. Mas nesse período curtinho de 8 meses, nós conseguimos reformar o 3º andar para a oncologia. Deixamos 21 leitos prontos, né, prontinhos para vir novos funcionários e conseguir funcionar. Minha avó é paciente, só te cortando, desculpa, doutor, minha avó é paciente da oncologia de lá. Assim, tratamento... Não, os profissionais são de excelência. A equipe de enfermagem é uma equipe diferenciada. Precisam ver, é um pessoal muito bom. E aí nós reformamos e trouxemos a oncologia para cá. Liberou onde está o pronto-socorro hoje. Nós reformamos tudo ali, Felipe, tiramos, né, aqueles, sabe quando fica o puxadinho daqui, de lá, tiramos tudo, ficou uma área linda. Hoje tem um local para receber a família, para a família ficar ali, porque politraumatizado sempre é uma dor muito grande, né? É uma expectativa. Então, precisa ter uma humanização no acolhimento da família. E com isso, nós conseguimos também reformar a UTI neonatal e pediátrica, o centro administrativo, e quando eu deixei, que pedi a minha exoneração por conta de dar início aqui a esse passo político, já estávamos começando a reforma na ala psiquiátrica. Então, eu agradeço a Deus e agradeço a todos aqueles que trabalham lá, porque mesmo num tempo curto, nós conseguimos. Tem problema, gente? É só ir lá agora que... nossa, é só conversar comigo que eu conto todos, tá? Problemas existem, mas aqueles que nós focamos, nós solucionamos, né? Ou seja, minha missão, cuidar de pessoas, mas cuidar de pessoas fazendo um começo, meio e fim. Todo projeto ele precisa ser iniciado e terminado. Toda gestão precisa ser baseada em planejamento e na elaboração de projetos. Então, é essa a minha missão e acho que vou conseguir fazê-la com muita excelência, porque sei que, acima de tudo, Deus está conosco. É isso aí. Suas considerações finais, doutora? Eu estou muito feliz de participar desse momento, né?
Acho que é um desafio que eu nunca imaginei passar, Felipe. Nunca sonhei com isso. As pessoas brincavam porque viam uma gestão exemplar, uma gestão íntegra, né? Baseada em relatórios. Tudo com relatório, viu? E quem quiser checar, vai lá no site da Santa Casa, que tá tudo lá. Relatórios de todos os anos, relatórios financeiros e relatórios de produção. Foi uma coisa que eu introduzi, publicar aquilo que a gente faz de forma transparente. Então, isso foi feito, mas eu me sinto honrada por ter sido chamada. E eu vivo hoje. Olha que delícia estar aqui com vocês e poder falar com essas pessoas que estão nos ouvindo e dizer para eles a esperança de trazermos uma gestão diferenciada, né? Uma gestão pautada em planejamento, em projetos e amor ao próximo. Ok, gente, então, doutora, a gente aí, né, já deu nosso tempo, tá? Mas eu quero agradecer a presença da senhora, tá bom? Quero agradecer mesmo de coração. Eu quero agradecer também o Felipe aqui. Delícia tá aqui! Isso é muito bom! E, gente, a gente vamos encerrando por aqui, porque a programação da Rádio Cultura segue e que a gente possa estar voltando aqui mais com uma edição dessas nossas entrevistas. Obrigado, Felipe. Obrigado, doutora. Deus abençoe. Obrigado, pessoal. Pra todo mundo. Obrigado pela audiência. Valeu, gente. Até a próxima. Até mais, tchau, Até tchau. a próxima. Valeu, Felipe. Valeu, Edson. Informação, reportagem, essa